Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, forças invisíveis estão se movendo nos bastidores da história humana, preparando o palco para o maior engano que este mundo já presenciou. A pergunta que arde no coração de milhões de cristãos ao redor do globo não pode mais ser ignorada: o anticristo já caminha entre nós? Os sinais estão diante dos nossos olhos, as profecias ecoam com uma clareza assustadora, e o tempo, meus amados, está se esgotando como areia fina escorrendo por entre os dedos da humanidade. Hoje, você descobrirá verdades que podem transformar completamente sua compreensão sobre os tempos em que vivemos, e enquanto caminhamos juntos por essa revelação impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que você está prestes a ouvir não pode ficar guardado apenas para você. Desde os primórdios da Igreja cristã, a figura misteriosa do Anticristo tem assombrado a imaginação e despertado o temor reverente dos servos de Deus. Mas o que muitos não compreendem é que esta não é apenas uma figura simbólica ou um conceito abstrato reservado para um futuro distante. As Escrituras Sagradas nos advertem com clareza cristalina sobre a manifestação deste personagem sombrio que se oporá a tudo que é sagrado e se exaltará acima de tudo que é chamado Deus. No livro de 2 aos Tessalonicenses capítulo 2 versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, nos alerta que não nos deixemos enganar de maneira alguma, pois antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, virá a apostasia e será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará no templo de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Reflitamos juntos sobre a profundidade dessas palavras proféticas. Paulo não estava falando de uma ameaça distante ou de um perigo que demoraria milênios para se manifestar. Ele estava traçando um mapa profético para as gerações futuras, e essa geração, amados irmãos, pode muito bem ser a nossa. Quando observamos o cenário mundial atual, quando analisamos os movimentos políticos, econômicos e religiosos que estão moldando nosso tempo, quando vemos a velocidade vertiginosa com que a tecnologia avança e como ela pode ser usada para controlar, monitorar e até mesmo escravizar a humanidade, não podemos nos furtar de perguntar: estamos vivendo nos dias que precedem a manifestação final do Anticristo? A Bíblia não nos deixa no escuro quanto às características deste enganador magistral. No livro de Daniel, encontramos descrições detalhadas e profecias extraordinárias que lançam luz sobre a natureza e as ações daquele que virá. Em Daniel capítulo 7 versículos 24 e 25, lemos sobre um rei que se levantará depois de outros, que será diferente dos primeiros reis, e abaterá a 3 reis. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Este não será um líder comum, mas alguém dotado de uma eloquência sedutora, de um carisma hipnotizante, capaz de unir nações sob seu comando através de promessas de paz e prosperidade. Quantas vezes, ao longo da história recente, testemunhamos líderes que prometeram paz e trouxeram guerra? Quantas vezes vimos homens se levantarem com discursos inflamados de unidade global, apenas para revelarem suas verdadeiras intenções tirânicas? O Anticristo será o ápice dessa escalada de engano. Ele não virá inicialmente com aparência de monstro ou demônio visível. Pelo contrário, ele surgirá como uma solução, como um salvador em meio ao caos, como aquele que finalmente trará respostas para os problemas insolúveis da humanidade. E é exatamente por isso que o engano será tão devastador e tão eficaz. No livro de Apocalipse, o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebeu visões extraordinárias sobre os últimos dias. Em Apocalipse capítulo 13 versículos 1 a 8, ele descreve uma besta que sobe do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Esta besta, que representa o sistema político e religioso comandado pelo Anticristo, receberá a adoração de todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Toda a terra se maravilhará seguindo a besta, e ela receberá autoridade para agir durante 42 meses, proferindo blasfêmias contra Deus, contra seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Mas aqui está algo que deve fazer nosso coração acelerar e nossa mente despertar. O que significa quando a profecia diz que toda a terra se maravilhará? Significa uma união global, uma aceitação quase universal de um líder mundial. Agora, permitam-me fazer uma pergunta penetrante: vivemos ou não vivemos em uma era onde a globalização nunca esteve tão avançada? Não vemos acaso o surgimento de organizações internacionais cada vez mais poderosas, capazes de influenciar nações inteiras com suas agendas?
Não testemunhamos a erosão gradual das soberanias nacionais em favor de governos supranacionais? Não estamos vendo diante dos nossos olhos a construção da infraestrutura perfeita para que um único homem possa, eventualmente, exercer controle sobre toda a humanidade? A tecnologia moderna, que tantos benefícios trouxe para nossa sociedade, também criou possibilidades aterrorizantes de controle populacional. Sistemas de vigilância em massa, reconhecimento facial, moedas digitais controladas por bancos centrais, identificação biométrica universal. Tudo isso parece saído das páginas proféticas das Escrituras, especialmente quando lemos em Apocalipse capítulo 13 versículos 16 a 18 sobre a marca da besta, aquele sistema pelo qual ninguém poderá comprar ou vender sem ter a marca, o nome da besta ou o número do seu nome na mão direita ou na testa. Embora não devamos especular irresponsavelmente sobre tecnologias específicas, seria ingenuidade espiritual não reconhecer que vivemos na primeira geração da história humana onde tal sistema de controle econômico e social total é tecnologicamente possível. Mas existe algo ainda mais perturbador que precisamos compreender. O anticristo não virá sozinho. Apocalipse capítulo 13 versículos 11 a 15 nos apresenta outra figura sinistra, uma segunda besta que sobe da terra, tendo 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falando como um dragão. Esta é a figura do falso profeta, aquele que exercerá toda a autoridade da primeira besta e fará com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Este falso profeta realizará grandes sinais e prodígios, fazendo até descer fogo do céu à vista dos homens, enganando os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer. Aqui está uma verdade que deve nos fazer tremer em santo temor. O engano dos últimos dias não será apenas político ou econômico, mas fundamentalmente espiritual e religioso. Haverá uma falsificação tão convincente da verdadeira fé, um sistema religioso tão aparentemente correto e sedutor, que até os escolhidos, se possível fosse, seriam enganados, conforme Jesus mesmo advertiu em Mateus capítulo 24 versículo 24. O falso profeta representará uma religiosidade mundial unificada, um ecumenismo que sacrificará a verdade em nome da tolerância, que chamará o erro de verdade e a verdade de intolerância. E neste ponto, precisamos fazer um exame de consciência doloroso, mas necessário. Não estamos já testemunhando o avanço dessa apostasia? Não vemos igrejas abandonando os fundamentos da palavra de Deus em favor de mensagens que agradam os ouvidos humanos? Não observamos líderes religiosos cada vez mais preocupados com a aprovação social e menos comprometidos com a santidade e a verdade das Escrituras? O apóstolo Paulo profetizou em 1 Timóteo capítulo 4 versículos 1 e 2 que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a própria consciência cauterizada. Essas palavras nunca foram tão atuais quanto em nossos dias. O anticristo se levantará em meio a essa apostasia generalizada, nesse vácuo espiritual deixado pela negligência da verdadeira igreja e pela proliferação de falsos ensinos. Ele se apresentará como a resposta que a humanidade busca desesperadamente. Em meio a crises econômicas globais, ele trará soluções financeiras. Em meio a conflitos internacionais, ele negociará tratados de paz. Em meio ao caos religioso, ele unificará as crenças sob um único guarda-chuva espiritual que aparentemente respeitará todas as tradições, mas que na verdade rejeitará a Cristo como único caminho, verdade e vida. Daniel capítulo 9 versículo 27 nos revela algo extraordinário sobre as ações iniciais do anticristo. Ele firmará um pacto com muitos por uma semana profética, ou seja, 7 anos. Na metade dessa semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Este versículo indica que haverá um tratado de paz, provavelmente envolvendo Israel e as nações ao seu redor, um acordo que parecerá finalmente trazer a solução para o conflito mais antigo e persistente do Oriente Médio. O mundo celebrará esse homem como o grande pacificador, como aquele que conseguiu o impossível. Mas após 3 anos e meio, ele revelará sua verdadeira natureza, quebrará o acordo, profanará o templo reconstruído em Jerusalém e iniciará a grande tribulação, o período mais sombrio que a humanidade já experimentou. E aqui chegamos a uma questão crucial que devemos abordar com toda a seriedade. O anticristo já está vivo? Já caminha entre nós? As Escrituras indicam que o mistério da iniquidade já opera, conforme Paulo escreve em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2 versículo 7, mas há algo ou alguém que detém sua plena manifestação até que seja removido do meio. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que esse detentor seja o Espírito Santo atuando através da igreja verdadeira. Quando a igreja for arrebatada, quando os verdadeiros cristãos forem tirados da terra,
então o anticristo será plenamente revelado. Não sabemos o dia nem a hora desses eventos. Somente o Pai Celestial conhece o momento exato em que ordenará a seu Filho buscar sua igreja, conforme o próprio Jesus declarou em Mateus capítulo 24 versículo 36. Mas o que sabemos, amados, é que os sinais estão ao nosso redor. Jesus nos instruiu a observar as estações proféticas, assim como observamos as árvores darem sinais da chegada do verão. Quando vemos todas essas coisas acontecerem, devemos saber que está próximo, às portas. O ressurgimento de Israel como nação em 1948, após quase 2000 anos de dispersão, foi um sinal profético monumental. A centralização do poder mundial em organizações supranacionais é outro sinal. A apostasia crescente nas igrejas, o aumento da imoralidade em escala global, as guerras e rumores de guerras, as pestes e terremotos em vários lugares, a perseguição crescente aos cristãos verdadeiros ao redor do mundo, tudo isso são sinais que Jesus mencionou em Mateus capítulo 24 como indicadores de sua vinda e do fim desta era. Mas a questão mais importante não é apenas identificar o anticristo ou especular sobre sua identidade. A questão fundamental é: você está preparado? Sua vida está alinhada com a vontade de Deus? Você conhece verdadeiramente a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor? Porque quando o anticristo for revelado e iniciar seu reinado de terror, aqueles que não forem arrebatados enfrentarão escolhas agonizantes. Eles terão que decidir entre aceitar a marca da besta, negando assim a Cristo e garantindo sua condenação eterna, ou rejeitar a marca, o que significará não poder comprar ou vender, enfrentar perseguição severa e provavelmente martírio. Em Apocalipse capítulo 14 versículos 9 a 11, um anjo proclama com grande voz que se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, derramado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A decisão de aceitar ou rejeitar a marca da besta será irreversível e terá consequências eternas. Não haverá segunda chance após fazer essa escolha. Por isso, o tempo de se preparar é agora, enquanto ainda há tempo. O tempo de consagração é hoje, não amanhã. O tempo de abandonar o pecado, de se arrepender verdadeiramente, de buscar uma intimidade genuína com Deus através da oração e do estudo de sua palavra é neste momento. Não sabemos quantas oportunidades ainda teremos. Não sabemos se veremos o próximo amanhecer ou se hoje será o dia em que a trombeta soará e Cristo voltará para buscar sua igreja. O anticristo virá com poder e engano, mas Cristo virá com glória e majestade para estabelecer seu reino eterno. O anticristo prometerá paz, mas trará destruição. Cristo é o príncipe da paz verdadeira, aquela que excede todo entendimento. O anticristo exigirá adoração através do medo e da coerção. Cristo convida a adoração através do amor e da liberdade. O anticristo reinará por apenas 42 meses. Cristo reinará para todo o sempre. E no final dessa jornada sombria da história humana, quando o anticristo e todos os seus exércitos se ajuntarem contra Jerusalém, quando parecer que as forças do mal finalmente prevalecerão, então acontecerá o evento mais glorioso da história. Jesus Cristo retornará fisicamente à terra, não mais como o cordeiro humilde que foi ao matadouro, mas como o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse capítulo 19 versículos 11 a 16 descreve esta cena majestosa. O céu se abre e aparece um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e sobre sua cabeça há muitos diademas. De sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações, e ele mesmo as regerá com vara de ferro. E no manto e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Naquele dia glorioso, o anticristo será lançado vivo no lago de fogo que arde com enxofre, juntamente com o falso profeta. Satanás será preso por 1000 anos. E Cristo estabelecerá seu reino milenar sobre a terra, cumprindo todas as promessas feitas aos patriarcas e profetas. A justiça prevalecerá. A paz verdadeira finalmente chegará. E todos aqueles que perseveraram na fé, todos aqueles que guardaram o testemunho de Jesus e não negaram seu nome, reinarão com Cristo. Então, amados irmãos, enquanto observamos os sinais dos tempos, enquanto reconhecemos que as sombras do fim desta era se aproximam, não vivamos em medo paralisante, mas em expectativa vigilante. Não nos conformemos com este mundo que jaz no maligno, mas sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. Não nos deixemos enganar por ventos de doutrina ou por líderes carismáticos que falam palavras suaves mas vazias de verdade. Permaneçamos firmes na palavra de Deus, que é mais permanente que o céu e a terra.
Este é o tempo de sermos sal e luz em meio a uma geração perversa e corrupta. Este é o tempo de proclamarmos o Evangelho com urgência, sabendo que o tempo é curto e as oportunidades não durarão para sempre. Este é o tempo de vivermos em santidade, não porque buscamos ganhar nossa salvação através de obras, mas porque fomos salvos pela graça mediante a fé, e agora desejamos viver de maneira digna dessa vocação celestial a qual fomos chamados. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade destes tempos solenes, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares que precisam ouvir estas verdades, e inscrever-se neste canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos e a vontade de Deus para estes últimos dias. Cada inscrição, cada compartilhamento é uma forma de expandir o reino de Deus e alcançar mais vidas com a mensagem de esperança e salvação. E se o Senhor tocar em seu coração para nos ajudar a manter este ministério ativo, para que possamos continuar produzindo conteúdo que edifica, ensina e prepara o povo de Deus, você pode deixar sua contribuição voluntária de qualquer valor no Valeu Demais e fazer parte do nosso clube de canais. Mas faça isso somente se você realmente foi abençoado por este vídeo e se o Espírito Santo mover seu coração nessa direção. Nossa gratidão não está no valor da oferta, mas na disposição sincera e voluntária de cada coração que deseja ser parte desta missão de anunciar as verdades eternas de Deus nestes dias desafiadores. Que o Senhor Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, abençoe você e sua família, guarde seu coração em paz e fortaleça sua fé até o dia glorioso de sua vinda. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.